Gênesis capítulo 7. Depois o Senhor Deus disse a Noé: Entre na barca, você e toda a sua família, pois eu tenho visto que você é a única pessoa que faz o que é certo. Leve junto com você 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal de cada espécie de animal impuro. Leve também 7 casais de cada espécie de ave, para que se conservem as espécies que existem na terra. Pois daqui a 7 dias vou fazer chover durante 40 dias e 40 noites. Assim vou acabar com todos os seres vivos que criei. E Noé fez tudo conforme o que o Senhor Deus havia mandado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio cobriram a terra. A fim de escapar do dilúvio, ele encontrou na barca, junto com seus filhos, e a sua mulher e as suas noras, os animais puros e os impuros, os que arrastavam pelo chão e as aves. Entraram com Noé na barca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia mandado. 7 dias depois, as águas do dilúvio começaram a cobrir a terra. Nesse tempo, Noé tinha 600 anos. No dia 17 do 2º mês, se arrebentaram todas as fontes do grande mar, e foram abertas as janelas do céu, e caiu a chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Nesse mesmo dia, Noé e a sua mulher entraram na barca junto com seus filhos, Sem, Cã e Jafé, e as suas mulheres. Com eles entraram animais de todas as espécies, os domésticos e os selvagens, e os que se arrastam pelo chão e as aves. Todos os animais entraram com Noé na barca, de 2 em 2. Entraram machos e fêmeas de cada espécie, de acordo com o que Deus havia mandado Noé fazer. Aí o Senhor fechou a porta da barca. O dilúvio durou 40 dias. A água subiu e levantou a barca, e ela começou a boiar. A água foi subindo e a barca continuou a boiar. A água subiu tanto que cobriu todas as montanhas mais altas da terra, e depois ainda subiu mais 7 metros. Morreram todos os seres vivos que havia na terra, isso é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, os animais que se arrastam pelo chão e os seres humanos. Morreu tudo o que havia na terra, tudo o que tinha vida e respirava. Somente Noé e os que estavam com ele na barca ficaram vivos. O resto foi destruído, isso é, os seres humanos, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão e as aves. Só 150 dias depois é que a água começou a baixar. Gênesis capítulo 8. Então Deus lembrou de Noé e de todos os animais que estavam com ele na barca. Deus fez com que um vento soprasse sobre a terra e a água começou a baixar. As fontes do grande mar e as janelas do céu se fecharam, parou de chover, e durante 150 dias a água foi baixando pouco a pouco. No dia 17 do 7º mês, a barca parou na região montanhosa de Ararat. A água continuou a baixar, até que no 1º dia do 10º mês apareceram os picos das montanhas. No fim de 40 dias, Noé abriu a janela que havia feito na barca e soltou um corvo, que ficou voando de um lado para o outro, esperando que a terra secasse. Depois, Noé soltou uma pomba, a fim de ver se a terra já estava seca, mas a pomba não achou lugar para pousar, porque a terra ainda estava toda coberta de água. Aí, Noé estendeu a mão, pegou a pomba e pôs dentro da barca. Noé esperou mais 7 dias e soltou a pomba de novo. Ela voou à tardezinha, trazendo no bico
uma folha verde de oliveira. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. E ele esperou mais 7 dias, e de novo soltou a pomba. E dessa vez ela não voltou. Quando Noé tinha 601 anos, as águas que estavam sobre a terra secaram. No dia 1º do primeiro mês, Noé tirou a cobertura da barca e viu que a terra estava secando. No dia 27 do segundo mês, a terra estava bem seca. Aí Deus disse a Noé: saia da barca, junto com a sua mulher e os seus filhos e as suas noras. Faça sair também todos os animais que estão com você, isso é, as aves, os animais domésticos, os animais selvagens e os que se arrastam pelo chão. Que eles se espalhem por toda parte e tenham muitas crias para encherem a terra. Assim Noé e a sua mulher saíram da barca junto com os seus filhos e as suas noras. Também saíram todos os animais e as aves em grupos, de acordo com suas espécies. Noé construiu um altar para oferecer sacrifícios a Deus, o Senhor. Ele pegou aves e animais puros, um de cada espécie, e os queimou como sacrifício no altar. O cheiro dos sacrifícios agradou ao Senhor. Ele pensou assim: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa da raça humana, pois eu sei que desde a sua juventude as pessoas só pensam em coisas más. Também nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz dessa vez. Enquanto o mundo existir, sempre haverá semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Gênesis capítulo 9. Deus abençoou Noé e os seus filhos, dizendo o seguinte: tenham muitos filhos e que os seus descendentes se espalhem por toda a terra. Todos os animais selvagens, todas as aves e todos os animais que se arrastam pelo chão e todos os peixes terão medo e pavor de vocês. Todos eles serão dominados por vocês. Vocês podem comer os animais e também as verduras. Eu os dou para vocês como alimento. Mas uma coisa que vocês não devem comer é carne com sangue, pois no sangue está a vida. Eu acertarei as contas com cada ser humano e com cada animal que matar alguém. O ser humano foi criado parecido com Deus, e por isso quem matar uma pessoa será morto por outra. Tenham filhos e que os descendentes de vocês se espalhem por toda a terra. Mas Deus também disse a Noé e aos seus filhos: agora vou fazer a minha aliança com vocês e com os seus descendentes e com todos os animais que saíram da barca e que estão com vocês, isso é, as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, sim, todos os animais do mundo. Eu faço a seguinte aliança com vocês: prometo que nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio, e nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. Como sinal dessa aliança que estou fazendo para sempre com vocês e com todos os animais, vou colocar o meu arco nas nuvens. O arco-íris será o sinal da aliança que estou fazendo com o mundo. Quando eu cobrir de nuvens o céu e aparecer o arco-íris, então eu lembrarei da aliança que fiz com vocês e com todos os animais. E assim não haverá outro dilúvio para destruir todos os seres vivos. Quando o arco-íris aparecer nas nuvens, eu o verei e lembrarei da aliança que fiz para sempre com todos os seres vivos que há no mundo. O arco-íris é o sinal da aliança que estou fazendo com todos os seres vivos que vivem na terra. Os filhos de Noé que saíram da barca com ele foram Sem, Cã e Jafé. Cã foi o pai de Canaã. Esses 3 foram os filhos de Noé, e os descendentes deles se espalharam pelo mundo inteiro. Noé era agricultor. Ele foi a primeira pessoa que fez uma plantação de uvas. Um dia, Noé bebeu muito vinho, ficou bêbado e se deitou nu dentro da sua barraca. Cã, o pai de Canaã, viu que o seu pai estava nu e saiu para contar aos seus irmãos. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram sobre os seus próprios ombros, foram andando de costas e com a capa cobriram seu pai, que estava nu.
E a fim de não verem o pai nu, eles fizeram isso olhando para o lado. Quando Noé acordou depois da bebedeira, soube o que Cã, o filho mais novo, havia feito. Aí Noé disse o seguinte: maldito seja Canaã, ele será escravo dos seus irmãos, um escravo miserável. E Noé disse mais: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e que Canaã seja seu escravo. Deus faça com que Jafé tenha domínio sobre muitas terras e que os seus descendentes morem nos acampamentos de Sem e que Canaã seja escravo de Jafé. Depois do dilúvio, Noé viveu mais 350 anos e morreu quando tinha 950 anos de idade.